Olá pessoal, eu sou o pastor Walter Júnior da comunidade luterana Paz aqui de Vila Velha e a gente segue a nossa série de estudos aqui, o século XVI, Tempos de Mudança. O episódio de hoje em especial a gente vai ver a história de um monge inquieto, Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero, como foi a infância dele, como era a família de Martinho Lutero, aonde ele estudou e o que essas coisas influenciaram ele para levar ele para chegar até a reforma luterana. Então, meus queridos, não saia daí e acompanhe conosco esse episódio. Lutero, um monge inquieto. Então, meus queridos, como dito antes, hoje a gente vai estudar a história de Martinho Lutero. Algumas coisas importantes que aconteceram na infância dele, com a família dele e que influenciaram ele nos estudos, que influenciaram ele a tentar reformar a igreja com a qual ele fazia parte. Então hoje a gente vai estudar alguns momentos históricos da vida de Martinho Lutero. Então, para começar, a gente quer conversar um pouquinho sobre as coisas que aconteceram na infância dele e tentar trazer essas coisas para os nossos dias e ver se ainda hoje existe oportunidades para que a gente também possa analisar ou ver, ou coisas que a gente pode fazer para transformar a nossa igreja, para mudar a nossa igreja. Martinho Lutero então nasceu na Alemanha, né? Todos sabem do alemão Martinho Lutero e a nossa igreja vem da Alemanha. A maioria dos nossos escritos teológicos são em alemão. Para aqueles que gostam de se aprofundar na teologia luterana, é recomendável estudar o idioma alemão. Para aqueles que fazem doutorado em teologia, o alemão é a língua principal. Então Martinho Lutero nasceu numa cidadezinha chamada Eisleben, na Alemanha, dia 10 de novembro de 1483. Os seus pais eram a dona Margarida, né, ou Margarita, e o Hans Lutero. No dia seguinte do batizado, do nascimento de Martinho Lutero, era muito comum na época, a criança nascia e como a economia, como a saúde não era tão boa quanto hoje em dia, o que os pais faziam? No dia seguinte ao dia do nascimento, levavam a criança para ser batizada. E dependendo do dia que ela tinha nascido, dependendo do dia que ela ia ser batizada, as coisas ou os santos do dia eram usados como homenagem e botavam o nome da criança. Então o pai de Martinho Lutero, Hans, pegou ele de manhã bem cedinho, no segundo dia, o dia depois, no dia 11, e levou ele para ser batizado na igreja de São Pedro, no dia de São Martim de Tours. Então, o que quer dizer? Martinho Lutero, né, foi homenageado com o nome de um santo, São Martinho de Tours, né, que era o santo do dia naquele dia, na igreja de São Pedro, na cidade de Eisleben, no segundo dia do seu nascimento. E isso aqui já mostra para nós a importância e como os pais
de Martinho Lutero eram religiosos. A religião para eles era algo super importante e valorizado. Tanto que a mãe ainda estava na cama e o pai levou, né, a criança para ser batizado. Isso era bem comum, não é como hoje em dia que a gente organiza um batizado, organiza padrinhos e assim por diante. Quando nascia a criança, no outro dia já levavam a batizar. Então isso mostrava muito um caráter que os pais de Martinho Lutero tinham com a religiosidade, a importância que a religiosidade tinha na vida de Martinho Lutero desde pequenininho. O pai de Martinho Lutero, apesar de ele ter vindo de uma família do interior, né, pessoas que trabalhavam no campo, ele, por ser, né, o filho mais velho, né, de toda a sua família, a herança sempre ficava para os mais novos, diferente de alguns outros povos, que o mais velho herda tudo. No caso da família do pai de Lutero, do Hans, quem herdava eram os mais novos. Então o Hans Lutero, desde quando já teve a sua maior idade e já conseguiu namorar com a Margarita e casou com a Margarida, eles se mudaram para a cidade então de Eisleben, né? E ali o pai dele começou a trabalhar com minério, ou de minerador de cobre. E o interessante dessa profissão é que essa profissão podia dar um certo status. Hoje em dia a gente sabe que os garimpeiros, os mineradores não necessariamente têm algum tipo de status. A gente pode até pensar nós aqui, né, que temos a Vale tão pertinho aqui, que trabalha com tanto minério assim, e claro, com toda a tecnologia, e diferente disso, para aqueles que trabalham na Vale aqui devem entender bem o que eu estou falando. Até as pessoas hoje em dia conseguem um certo status por estar trabalhando com minério, principalmente os donos. E o pai de Lutero começou desde o início do seu trabalho, ele se dedicava, estudava muito, prestava muita atenção nas coisas, era muito cuidadoso e pouco a pouco foi economizando dinheiro, tanto que um ano, mais ou menos, quase um ano depois de Martinho Lutero ter nascido, os pais dele se mudaram para uma cidade nova, uma cidade chamada Mansfeld, que ficava mais ou menos a uns 8 quilômetros de Eisleben. Era uma cidadezinha um pouco menor, né, mas que tinha uma projeção já de poder economicamente melhorar a vida do Hans e da Margarita e de Lutero e dos seus irmãos. Então o pai dele se mudou para lá e começou a economizar dinheiro e chegou a comprar o seu próprio lugar de minério. E também tinha sua própria mina, né, para tirar o minério, o cobre, mas também ele já tinha os seus fornos de fundição. E ele pouco a pouco começou a ter prestígio na cidade, né? Com o passar dos anos, o pai de Martinho Lutero começou a ter uma certa influência na cidade e começou a ter retornos econômicos muito bons para a família. Então o que o pai, né, de Lutero pensou naquele momento? Bom, eu vou dar desde pequeno para os meus filhos algo que quem sabe eu não conseguia dos meus pais porque trabalhavam no campo, né, mas eu vou me esforçar para que os meus filhos possam ter algo que eles possam levar isso adiante. Então o que ele pensou? Uma coisa que eu posso deixar para os meus filhos é o quê? O estudo. E aí nota-se, né, já no ano de 1400, né, naquela época, já meados de 1500, na época do descobrimento do Brasil, como a Europa, os europeus, né, as pessoas especiais da Alemanha, pensando aqui agora, já pensavam nessa coisa do estudar. Não é só o trabalho braçal importante, mas o estudo era fundamental para garantir um futuro bom para os filhos. E isso é até hoje em dia, né? Se a gente vai pensar nessas coisas, quem não estuda, né, ou aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, sabem que o estudo é muito valorizado. E mesmo com o estudo, a vida hoje em dia já é difícil, então imagina naquela época. Então o pai de Martinho Lutero, por ele ser bem cuidadoso com isso e por guardar esse dinheiro, e ele começou a pensar muito nisso de botar os seus filhos para estudar, de botar os seus filhos no colégio, de botar seus filhos em boas escolas, em boas universidades. E a Europa era um lugar
primordial para isso. Por quê? A gente já viu no episódio passado que a Europa era fervilhante e crescente, né, a preocupação com estudos e a preocupação com o crescimento da economia. Então a Europa estava numa época muito boa para isso. E a Alemanha era um dos principais locais e um dos principais lugares quando se queria estudar algo, né, as pessoas iam para a Alemanha estudar. Então o pai de Lutero, desde pequeno, começou a pensar nisso, que ele deveria deixar isso para os seus filhos. E eu já tinha mencionado para vocês o quão a religiosidade ou a religião era importante na família, né, de Martinho Lutero, que eles iam todos os domingos, eles iam, né, para os cultos, eles iam para a igreja, eles faziam devocionais diários, era muito comum o devocional diário em família, né, tanto que quando Martinho Lutero, anos depois, escreveu o Catecismo Menor, né, que a gente usa hoje em dia nas aulas de confirmação, né, ou nas aulas de catequese, para aqueles que querem fazer parte, né, da nossa igreja, da nossa comunidade. Quando ele escreveu o Catecismo Menor, Martinho Lutero disse assim: esse livrinho, né, ou esse manual de instruções é para ser usado com a família e usando o pai de família para instruir os seus filhos, a sua família, na palavra de Deus. Então, isso era muito valorizado naqueles dias. E eu digo não só naqueles dias, eu digo para vocês hoje em dia, o quão importante é nós valorizarmos a palavra de Deus diariamente na nossa casa, com os nossos filhos, com as pessoas que estão na nossa casa. E eu me lembro bem quando eu era pequeno e os meus pais faziam devocional em casa e chegava alguma visita e era o momento da devoção. Meu pai parava todas as coisas que estava fazendo e inclusive as visitas que estavam na nossa casa participavam do nosso momento devocional. E isso me marcou muito na minha vida, porque muitas vezes hoje em dia a gente desiste fácil, né, das nossas devocionais. A gente desiste fácil dos nossos momentos em família, em oração e com devoção diária na nossa vida. Então, meus queridos, aproveitem e façam isso em família também. E o pai de Lutero tinha muito isso. E apesar deles terem essa devoção, tristemente, a religiosidade deles não ajudaram Martinho Lutero a encontrar um Jesus amoroso, um Jesus perdoador. Ao contrário, ele via Jesus como um juiz severo, ele via Jesus como alguém que castigava os cristãos se tu não andava na linha. E essa reputação e essa representação de Jesus na vida de Martinho Lutero aterrorizava ele desde bem pequenininho. Então, a criação de Lutero também era muito severa, né, muito rigoroso. Aqueles que vêm de famílias, né, alemãs sabem o quão frio, né, são os alemães. Eu venho de família de alemãos e a gente sabe muito bem isso, o quão difícil é para muitas dessas famílias dizer um eu te amo, ser carinhoso, ser amoroso. E Martinho Lutero vivenciou isso, apesar de ter tudo na casa dele que ele necessitava para estudar, para viver, né? Mas eles eram muito severos e rigorosos na educação de Martinho Lutero. Tanto que Martinho Lutero, quando ele completou 4 anos e meio, o que seus pais pensaram? Bom, vamos colocar ele já na escola. E isso não era comum, né, para as crianças. Na época, o comum era eles entrar na escola lá pelos 7, 8 anos. E os pais de Lutero pensaram, vamos colocar ele bem cedo já na escola de latim. Então, ele começou, né, a estudar latim desde os 4 anos e meio. Falava alemão em casa e já, né, conhecia o latim desde os 4 anos e meio. E quando ele terminou o sexto ano, né, dá para se dizer assim, a pré-escola, a parte primária da escolaridade naquela época, ele já compreendia o latim nos cultos, as missas, os cultos eram todos em latim, liam a Bíblia em latim na igreja. Então Lutero já, né, na tenra idade, já conhecia o latim, já conseguia entender o que os pastores, o que os padres ensinavam na época nos cultos, porque os cultos eram todos, a missa era toda em latim, os cantos. Então os pais de Lutero incentivavam muito a música desde pequenininho, então o estudo era algo muito importante na vida de Martinho Lutero, né? Esses primeiros anos de estudo, quem sabe, foram anos difíceis, né? Foram anos onde se exigia muito de Lutero para que ele estudasse
estudasse para que pudesse chegar a ser alguém importante na vida. E isso, né, a gente sabe o que isso tinha, né, por detrás dos planos de Deus. Deus já estava preparando algo que ia acontecer na vida de Martinho Lutero mais para frente. Outra coisa curiosa é que quando ele completou 14 anos, né, que é a idade mais ou menos de terminar o segundo colegial, dá para se dizer assim, ele foi para uma outra cidade, né, estudar numa das melhores escolas de Magdeburgo. E lá, né, nessa cidade, a biblioteca dessa cidade já tinha uma Bíblia completa. Ele nunca tinha visto uma Bíblia completa até esse momento, porque as Bíblias estavam ou em bibliotecas, né, ou simplesmente porque era muito caro, ou era em porções divididinhas, e a Bíblia não podia ser retirada do local onde ela estava. Geralmente a Bíblia era acorrentada para que as pessoas não roubassem, porque era algo muito valioso na época, quer dizer, ter toda a Bíblia assim. Então, ele também chegou depois de algum tempo, né, em Magdeburgo, ali estudando, ele se dedicou muito ao estudo e terminou o secundário, o segundo colegial, dá para dizer hoje em dia, se a gente comparar com os nossos dias, o ensino médio, e se dedicou com mais afinco aos seus estudos e ao seu trabalho universitário. Ele ingressou na universidade muito cedo. E ele sempre se destacou, né, quando ele começou a estudar. Martinho Lutero, ele se destacava em tudo que ele fazia, na parte de estudo, na parte de oratória. Então ele ingressou, né, para estudar artes. Na época era bem comum tu estudar tipo um pré-universitário, dá para se dizer assim, ou um curso que todos estudavam. Tinha poucos cursos universitários na época. Então, para tu chegar a estudar esses cursos, tu tinha que estudar primeiro o que eles chamam o bacharel em artes. Isso é muito comum também nos Estados Unidos, né? Muitas pessoas estudam primeiro o bacharel em artes e depois, né, tomam o rumo para frente do que eles querem fazer. Então Martinho Lutero conseguiu isso, né? Com 18 anos ele ingressou na universidade e curiosamente ele era tão avançado na sua época ou nos seus estudos. Ele não era considerado superdotado, não era essa, mas ele se dedicava muito aos estudos. Mais tarde, quando ele escreveu livros e coisas, as pessoas perguntavam para Martinho Lutero como que ele achava tempo para fazer todas as coisas, escrever todas as coisas que ele fazia. Ele disse: quanto mais coisas eu tinha durante o dia, mais cedo eu levantava para orar, para meditar e para estudar a palavra de Deus. Então, quanto mais nós nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus, mais nós iremos aprender. E esse é um exemplo que a gente consegue de Lutero. Então, com 18 anos ele entrou na universidade e com 19 anos, por incrível que pareça, ele alcançou o bacharelado em artes. Um ano depois apenas, ele conseguiu esse bacharelado em artes. E ele ficou, de toda a Europa, ele ficou em 13º lugar. Então, o nível dele de estudo estava cada vez mais avançando, ele estava chegando na ponta de todos. Então, de todas as universidades, ele chegou a ser destacado como 13º melhor aluno. E daí o que aconteceu? Ele terminou isso e pensou, bom, para mim, me dedicar a estudar a docência, que era uma das coisas que ele queria fazer, dar aula, ensinar outras pessoas, ele disse, eu vou precisar continuar estudando. E o pai de Martinho Lutero, a família de Martinho Lutero, almejava que ele chegasse a ser um doutor em leis, ou nos nossos tempos dá para se dizer um advogado. O sonho do pai de Martinho Lutero era ser um advogado. E ele continuou estudando. 3 anos depois, quando ele terminou o bacharelado dele em artes, ele se formou mestre em artes, e 3 anos só depois. E o curioso, ele já estava em 2º lugar. Então, de todos os estudantes que terminaram
o mestrado em artes, ou o Master in Arts, ele chegou a ser o segundo melhor. Então ele começou a se destacar vez tras vez. E várias pessoas de vários lugares começaram a colocar os olhos em Martinho Lutero. Vamos prestar atenção em Martinho Lutero. Se vocês querem dar uma olhadinha na cronologia de Martinho Lutero, tá aí na descrição do nosso vídeo aí. Vão lá e baixem a cronologia que eu compartilhei com vocês vão ver alguns detalhes dessa história de Martinho Lutero. Então ele se dedicava muito ao estudo da docência. Martinho Lutero era dedicado, realmente ele se esforçava bastante para estudar, para conhecer mais de tudo, tanto de coisas do mundo, mas também da palavra de Deus. Ele continuou sendo religioso, ele participava das missas, ele se candidatava para ajudar os clérigos da época, as pessoas religiosas da época, ajudar na igreja. Ele sempre foi muito dedicado e ele sempre tinha uma angústia na vida dele: como eu faço para poder agradar a Deus? Ele não conseguia agradar a Deus, ele não conseguia cumprir todas as coisas que Deus queria na vida dele. Era o que ele imaginava, ele só conseguia ver Deus como um Deus que castiga, um Deus que é justo, um Deus que exige, um Deus que castiga os cristãos. E ele não conseguia aplacar essa ira, né, dele na vida dele. E isso aterrorizava ele todo o tempo, né? Por mais que eu estou estudando, estou lendo, não sei o que, ele não conseguia encontrar essa paz interior na vida dele. Ele não conseguia encontrar essa paz interior que ele necessitava, essa paz com Deus. E a vida de Martinho Lutero, ele continuou os estudos. O pai dele desejava que ele se tornasse um advogado, um doutor em leis, e ele ingressou na universidade, começou a estudar as leis, e numa certa noite, né, numa de suas viagens de um lado para o outro, né, ensinando e estudando, e indo, quem sabe até indo regressando e visitar os seus pais, aconteceu de uma tormenta muito grande que começou a aterrorizar, e raios, e naquela época não tinha carro, não tinha ônibus, tinha que viajar muitos quilômetros, até dias a pé. A maioria das pessoas viajava, apesar do pai dele ter recursos, né? Era comum se viajar a pé, viajava com pessoas. E numa dessas viagens de Martinho Lutero aconteceu uma tormenta muito forte, né? Que aterrorizou ele muito. E ele fez uma promessa a Santa Ana, que era a santa defensora, né, dele, na época, aquilo que acalmava ele fez uma promessa que se livrasse ele daquela tormenta, ele iria se tornar monge, ele iria estudar a palavra de Deus. E ele então, depois daquela tormenta de acontecer, ele reuniu-se com seus amigos, né, com todas as pessoas, e largou o estudo das leis e ingressou no monastério, ou na ordem agostiniana dos eremitanos, e começou a estudar e fazer a sua caminhada dentro da igreja, como um monge agora, né, não mais como um estudioso das leis, mas agora como um monge, né, que abria mão de todas as coisas que eram terrenas e econômicas, e se dedicava única e exclusivamente à palavra de Deus. Então, meus queridos, vocês perceberam como as coisas aconteceram na vida de Martinho Lutero e transformaram a vida dele. Desde pequeno ele foi influenciado por essa vontade de estudar, né? Ele era um estudioso muito grande. Como eu já tinha mencionado outras vezes, várias pessoas tentaram reformar a igreja. E Martinho Lutero, o primeiro desejo dele não era se tornar monge. O primeiro desejo dele era se tornar, né, um doutor em leis, e estudou muito para isso. Mas Deus tinha um plano diferente na vida dele, e usou uma tormenta para assustar ele e levar ele até um monastério e se tornar um monge, se tornar alguém parte da igreja. E logo Martinho Lutero começou a se destacar, né, dentro da igreja. Ele começou a se chamar atenção aonde ele estava, chegou a ser professor em Wittenberg, e de cuidar de até 11, né, paróquias diferentes, ou 11 lugares diferentes. De tamanha era a influência dele, erudita, né, de alguém que tinha muito conhecimento, mas também alguém que tinha um amor profundo ao que era a palavra de Deus. E numa certa noite, né,
num certo momento da vida dele, ele encontrou lá em Romanos, né, o que a gente conhece bem, que foi o precursor da reforma luterana, que o justo pela fé viverá. Na época tinha alguém famoso da igreja, um clérigo da igreja chamado Tetzel, e ele começou a vender indulgências para a igreja, para o líder da época, que era o Leão X. Ele estava querendo construir uma igreja monumental, gigantesca, e ele criou a tal da indulgência, né, que era pagar pelo perdão dos pecados. E isso começou a incomodar muito Martinho Lutero. Então ele começou a estudar e enxergou, né, na palavra de Deus, lá em Romanos, no início do capítulo 1, que o justo pela fé viverá, que a gente deve viver pela fé e para a fé, e só pela fé. Então, nós somos justificados pelo que Cristo fez por nós na cruz. E ali, naquele momento, Martinho Lutero encontrou um Jesus amoroso, encontrou um Jesus perdoador. E a partir daquele momento, ele se revolucionou, né? E a história da reforma luterana vocês conhecem bem. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um livrinho pequenininho, esse daqui, Martinho Lutero, a Reforma em Quadrinhos, e aí conta um pouquinho da Reforma Protestante. Nesses episódios, a gente não vai falar da Reforma Protestante porque é um tema falado muito e né, a gente todos os anos comenta sobre isso, mas vai estar ali na descrição também essa história em quadrinhos, que é um resumão, né, de toda a Reforma Protestante. E na semana que vem a gente vai ver as consequências da Reforma, o que mudou no mundo depois da Reforma Luterana. Então, meus queridos, que esse devocional e essa história, né, da infância de Martinho Lutero também possa inspirar a gente, para que a gente se dedique a estudar a palavra de Deus, para que mais pessoas que andam na escuridão possam encontrar a luz, que é Cristo Jesus, que nos tirou das trevas e nos levou à maravilhosa luz. Um abraço, fique na paz, curta nosso vídeo e compartilhe, e até o próximo episódio do século XVI, um tempo de mudanças. Tchau!